Bom, estamos começar mais uma entrevista do programa Fonoteca da Vila, aqui na Casa de Cultura Vila Maria. Eu sou Gustavo Rangel, vou entrevistar aqui hoje o professor Vicente Rangel, que é o fundador, juntamente com a professora Vânia Ventura, da Fonoteca da Casa de Cultura Vila Maria. Né? Inicialmente eu vou perguntar então a Vicente como surgiu a ideia, através de quem e como surgiu a ideia de se criar uma fonoteca na Casa de Cultura da UENF, e porque era uma época, né, de implantação da universidade, então a Vila Maria também foi implantada. Antes, até mesmo da chegada oficialmente da universidade, você e a professora Vânia já trabalhavam nessa implantação. Então, como surgiu o convite, através de quem e por que surgiu, através de quem surgiu essa ideia? Pois não. Primeiro, dizendo a satisfação de estar aqui com o pessoal tão interessado, né, nessa parte histórica, e particularmente com o Gustavo, que está sendo hoje o entrevistador. A fonoteca surgiu de uma ideia do Darcy Ribeiro, que já tinha estabelecido uma fonoteca no Centro Cultural da América Latina, em São Paulo. É o Memorial da América Latina, em São Paulo. E, inclusive, nós estivemos lá, né, antes da implantação propriamente dita, e ele lá estabeleceu uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente conseguiu implantar aqui. Lá era assim, como era o Memorial da América Latina, ele tinha um auditório inteiro e cada fileira tinha música de um país da América Latina. Então as pessoas que sentassem, elas iam sentando e ouvindo a música já previamente escolhida, etc., daquele determinado país da América Latina. Nós estivemos lá. Então ele já tinha bolado essa história de fonoteca, e quando ele foi implantar a universidade, no Centro Cultural ele resolveu implantar também a fonoteca, entendeu? Então a ideia inicial foi dele, e vamos dizer assim, a operacionalização da ideia foi através da doutora Gilka Weinstein, que era a imediata dele para a implantação de tudo na universidade. Foi a presidente da FENORTE, que a FENORTE foi o mecanismo utilizado. Estou olhando para todo mundo, porque está todo mundo aqui, isso é ótimo, né? E se vocês quiserem interromper também, que apesar de Gustavo estar entrevistando, de repente alguém pode, né, surgir com uma dúvida, uma pergunta assim, que ajuda a gente. As perguntas, na verdade, ajudam, porque ajuda a pessoa a definir determinada linha, né, de pensamento. Então, a doutora Gilka implantou toda a universidade e implantou a Casa de Cultura também. E ela, então, tinha que convidar as pessoas para compor isso. Tinha a videoteca, tinha o setor de informática, tinha a sala de leituras, foi um pouco depois, né, tem impressão. Né, Vânia? Eu acho que a sala de leitura foi uma concepção posterior, né? Então, mas a informática, a videoteca, a fonoteca, tem a impressão que eram esses três setores assim mais destacados. Ela tinha que convidar alguém. Então, ela se baseou na professora Cecília Conde, que era uma pessoa íntima do círculo de Darcy Ribeiro. E como eu havia feito o mestrado em musicologia no conservatório, que era propriedade, inclusive, da família de Cecília Conde, que é, por sua vez, descendente de Lourenço Fernandes, o grande compositor de música erudita brasileira, a Cecília, então, vendo que eu tinha feito um trabalho de final a respeito da música da cidade de Campos, me indicou, entendeu, para a fonoteca. Então, foi assim que a coisa começou. E eu, por minha vez, estabeleci, ousadamente, uma condição sine qua non, que era a professora Vânia para trabalhar comigo. Que eu tenho essa cara assim, mas bobo eu não sou, né?
Eu sabia da capacidade dela dentro da própria música, né, e da capacidade organizacional, de liderança e de tudo. Então eu disse, eu aceito, desde que eu possa trabalhar com uma outra pessoa de minha escolha. E a doutora Gilca aceitou. A videoteca acabou fazendo a mesma coisa. A professora Márcia Macedo foi indicada, né, ela já é falecida, foi a primeira diretora da videoteca. E ela, então, resolveu chamar também uma pessoa da confiança dela, que foi Rude Santos, né? Vieram os dois trabalhar, eram todos de fora, e a gente era local, era daqui. Foi assim que começou. Você chegou a ter contato com o Darcy a respeito diretamente dessa não. A gente via ele passar nos corredores, né? Às vezes falando alto, às vezes quietinho, caminhando para lá, para a sala da Gilca, né? Às vezes falando alto com ela, quero isso, quero aquilo. Ele era muito assim, autoritário, era uma pessoa interessantíssima, né? O Darcy Ribeiro. Ouvi várias vezes ele fazer conferências e tudo, mas diretamente não precisei tratar nada. Não precisei tratar com ele, porque tudo era tratado com a doutora Gilca, entendeu? E o Darcy encomendou várias fitas do Simon Cury, que era um homem ligado ao teatro e ao rádio. E ele tinha um acervo de música popular brasileira muito interessante. O Darcy encomendou esse acervo para vir até para a Fonoteca. Foi o primeiro acervo, se foi dedicado à Fonoteca. Eram as fitas DAT, não é isso, Vânia? Eram em fitas DAT. Que a gente, bom, isso aí já é outra história. É outra história. Já é outra história. Mas pode abordar isso também. Eu lembro do Simon Cury lá, junto com o Darcy, mas eu nunca precisei entrar em contato com o Darcy, porque não havia necessidade, né? Ele também não ia se envolver assim, essas coisas menores ele delegava, isso, né? Isso foi em que ano, Vicente? Assim, esse 93. Início de 93. Fevereiro de 1993 que nós fomos convidados. E a Fonoteca foi oficialmente inaugurada em 8 de dezembro, junto com a casa. Mas a partir desse fevereiro, eu lembro que o carnaval de 93 foi passado aqui dentro, a gente organizando, né? Que aí resolvemos começar a gravar a tal história Mauro, né, Mauro? Hein? Desculpe, Romualdo, eu entendi outra coisa. O Romualdo estava falando aqui, a gente que você ouviu pensando que era o vinil, né? Mas a gente já estava gravando os discos, fomos comprar os primeiros discos, fomos fazer visitas a São Paulo, o Rio já estávamos ali, né? Curitiba, para ver o que havia de fonoteca, né? E muitas reuniões. E como é que foi essa escolha assim dos primeiros fonogramas, né, na Fonoteca? Como é que era assim? Poxa, o Darcy vamos inaugurar. O Darcy queria negócio de música brasileira e música latino-americana, né? Só que a gente foi escorregando e tal. Não vamos fazer só isso, né? Eu particularmente achava, a Ivânia me acompanhava nisso, que era pouco ficar só com música brasileira e latino-americana. A gente queria abranger mais coisas, né? Principalmente numa cidade que não tinha. Era o primeiro exemplo assim, né? de um lugar para se ouvir música. Então, ficar só restrito à música latino-americana e brasileira, eu achava pouco. Não só na cidade, como no Brasil todo, né? Era uma novidade, né? Tinha, estava conversando pouco, com o Romualdo, tinha o Centro Cultural São Paulo, tinha. Mas nesse modelo igual que foi implantado da Fonoteca aqui? Era bem parecido, só que é o tal negócio, colocava o disco diretamente para a pessoa ouvir. A gente resolveu que não íamos fazer isso, entendeu? Outra coisa que eles faziam também de diferente, eu acho que tinha música também de outros países, né, Vânia? Tinha sim. Diferente, basicamente, era isso, e os catálogos. A gente adaptou os catálogos para não fazer exatamente igual, mesmo porque não era de acordo com o que a gente queria aqui, entendeu? Mas eles tinham já os catálogos à disposição das pessoas. Interessante você falar nessa questão dos catálogos, sim, porque até eu acho que foi com o pessoal aqui que eles tiveram alguma dúvida, sim, quando eles vieram conhecer o acervo,
e tinham muita curiosidade, dúvida de saber como foi feito aquela catalogação, de que forma, como que foi feito. E a gente tentou explicar, porque na época não existia, né? Era uma coisa nova aqui também, apesar de você e a professora Vânia terem bastante conhecimento em tudo, mas eu acho que esse tipo de catalogação era uma coisa, até no país, era uma coisa complicada de se fazer. Né? Não tinha assim uma receita de bolo. Não tinha. Não existia. Não tinha. Como que depois houve uma tentativa de se fazer uma catalogação à moda das bibliotecas, que não deu certo para nós. Era por isso que o pessoal sente falta. Eles sentiam uma estranheza em relação... como a gente fez. A gente não, vocês começaram a fazer essa catalogação, porque se baseiam muito em biblioteca. E não é um diferente. Então, tentaram a pessoa fazer, não entende, às vezes não consegue entender. Mas o nosso modelo é mais simples, bem mais simples do que de uma biblioteca, né? E, no princípio, a gente teve que inventar, né, entre aspas. Quer dizer, não é que a gente tenha partido do zero, foi uma criatividade, não foi isso. Mas nós nos inspiramos nos catálogos do Centro Cultural São Paulo, a Discoteca Oneida Alvarenga, entendeu? E adaptamos para aqui. Quer dizer, basicamente, a gente precisava de ter os números de localização nas estantes, né? Precisávamos de ter o nome do autor, precisávamos de ter o nome do intérprete, o título da música, né? E alguma observação, se ela fazia parte de um contexto maior. No caso de música erudita, é muito comum, você tem, às vezes, uma peça que faz parte de uma ópera ou de uma sinfonia, etc., que era destacado ali, você tem que, né, colocar na observação. De modo que fosse uma coisa fácil, tanto para você catalogar, porque começou a aparecer uma quantidade enorme. Com as doações, você tinha que catalogar. A primeira grande doação foi do Amador Pinheiro da Silva, que é em acetato. O Amador Pinheiro da Silva é interessante porque, vocês já sabem, ele foi o fundador da Rádio Cultura de Campos. Todo mundo pensa que foi do Tomário Ferraz Sampaio. O Tomário Ferraz Sampaio veio depois de São Paulo e deu uma, digamos assim, uma feição empresarial, né, à rádio, né? Mas quem fundou a rádio foi seu Amador, que era vice-presidente do Orfeão de Santa Cecília, e na casa dele ali na rua, na Beira Rio, né? 15 de novembro, ele fundou a Rádio Cultura. Então, a família doou para a gente o armário oficial dele, a radiola, que se dizia na época, que ele também ouvia música em casa, ouvia música não só ele sozinho, mas reunia os amigos para escutar música, né? Era uma espécie de uma fonoteca. Era uma espécie de uma fonoteca, era um disco, né? Naquele tempo chamava-se discoteca, ou, enfim. Era assim, uma reunião assim, né, social, em que ele ouvia, era o pessoal que gostava de ouvir música, né? Então, com as doações, o que aconteceu? A gente tinha que catalogar muita coisa, né, Vânia? E não só, às vezes, catalogar, mas limpar os discos. Nós tivemos que aprender. Os estagiários da UENF vinham para cá e lavavam. Muito. Você lembra disso? Lembro. Vocês ficavam supervisionando eles? Não, a gente lavava também. E lavava também. Eu queria dar uma atividade mais nova para ele, mas ele entrou muitas tardes lavando disco. Lavando disco, né? Era muita coisa. Então, depois disso, a gente tinha que catalogar, né? Então, nós inventamos, entre aspas, quer dizer, adaptamos para ficar uma coisa que fosse, ao mesmo tempo, fácil de consulta e profunda também, não fosse uma coisa superficial, né? Porque hoje em dia você vê, eu vou cantar uma música tal de fulano de tal, mas aí dá o nome do intérprete, né? O compositor fica lá nas nuvens, você não sabe quem é. Nem a pessoa que está cantando, às vezes, não sabe, né? Esquece. Eu digo assim, os intérpretes, né? A música de Maria Bethânia, não é de Maria Bethânia, a música é do compositor, né? Então, a gente não queria dar à fonoteca um caráter só de divertimento. Isso aí já entra em outro campo aí, entendeu? Isso a gente nunca quis. Vamos ouvir. Não era só isso. Se a pessoa quisesse só isso, ela ia ter só isso. Mas se ela quisesse aprofundar, ela ia ter. A primeira finalidade da fonoteca, quando vocês pensaram, né, através desse convite, qual foi? Eram 3 finalidades.
lazer, escutar, né? Estudo, às vezes a pessoa precisava estudar, e pesquisa. Era um tripé. Lazer, estudo e pesquisa. A gente nunca quis que fosse só lazer, entendeu? Também a gente não queria que fosse só pesquisa, um negócio hermético, fechado, só para iniciados, né? Também não era isso. E nas pessoas que iniciaram, né, a fonoteca, né, lá em 93, foi você, professora Vânia. Eu e Vânia, e você passou por uma seleção, não é isso? Luiz Maurício, que hoje é empresário e odontólogo. Vandernilza Rocha Cruz, era radialista na época. E Moisés França, cantor gospel, muito bom. E radialista também. E radialista também. E tinham também os bolsistas, né, da universidade que ajudavam. No né? tempo que havia farta distribuição de bolsas de estudo pagas em dia, etc. Era bom mesmo. Havia um investimento, né? Esse é que é o detalhe. E a partir daí, fonoteca implantada, tudo começando. Foi um primeiro ano assim, né, logo 94 de muitas realizações, né, muitas coisas. Quais assim que vocês... Porque também eu esqueci de falar, né, nas finalidades. Outra finalidade também era promover dentro desse setor de estudo, promover cursos também para a comunidade e eventos, concertos e apresentações de música popular, música erudita, e isso foi realizado. Havia um apoio muito grande. O reitor, doutor Vanderlei de Souza, foi o primeiro reitor, né? Ele trazia a família dele, frequentava a vila, frequentava na videoteca, na fonoteca, na própria informática, entendeu? Então, e nos eventos. Então, você vê, 94 foi um ano super rico, muito de muita coisa, né? A gente apresentava naquela salinha ali do início, aquela pequenininha, né? Para nós não era pequenininha, porque estava começando tudo, né? A gente achava o máximo aquilo. Então, apresentávamos ali conjuntos, etc. Na sala do espelho também a gente apresentava, fora da casa também. Você recorda de alguns cursos e workshops? Recordo. Aí você destaca? Olha, nós promovemos curso de música erudita brasileira, não sei se foi em 94 ou 95, né, Vânia? Mas está tudo catalogado aqui. Tem tudo. Se alguém quiser fazer o inventário, pode fazer, porque está tudo encadernado, tudo direitinho. Nós trouxemos curso de música brasileira, música erudita brasileira, com o Dr. Ricardo Takuchian, que é maestro, foi presidente da Ordem da Academia Brasileira de Música, compositor reconhecido internacionalmente. Música popular brasileira com Roberto Inátali, que havia fundado uma universidade de música popular livre, acho que em São Paulo. É sobrinho de Radamés Inátali, grande compositor também. Fizemos, o que mais, Vânia? Fizemos palestras sobre música, né? Conferências assim, que a gente trazia, porque o objetivo era fazer com que a compreensão musical, o entendimento musical, Isso foi não foi nem naqueles encontros com a música, não, né, Vânia? Albino Pinheiro veio falar sobre música popular, Clécio Caldas, compositor de música popular, Geraldo Vespar veio fazer palestra, que era compositor de trilhas sonoras, coisas assim. E, paralelamente, a videoteca fazia também cursos de cinema, palestras sobre cinema, sobre vídeos, entendeu? Era um movimento grande aqui. E na parte de apresentações musicais também, né? Quem que você se recorda, assim, que a gente pode destacar? Veio aqui através da fonoteca. Através da fonoteca, a gente diz que porque a gente intermediava para as pessoas, para as pessoas interessadas. No caso do quarteto em si, havia um grupo aqui que a doutora Sônia dirigia também, né? Mas Zezé Mota veio, Hermeto Pascoal, eu lembro que eu falei com o empresário dele, entendeu? Olha, Hermeto, fala para Hermeto que é universidade, é coisa para jovens, etc., vai ter muito público e tal. Cobrou na época 1.500, não diz a ninguém. É engraçado, o empresário ficava com medo. Mas é um detalhe, assim, mas é curioso, né? O artista,
Tim Rescala fazia um show com Estela Miranda, muito interessante. Mário Lago, né? Mário Lago ainda veio aqui, fez. Hã? Corais, Be-Rap, que era um conjunto que fazia muito sucesso na época, acho que acabou esse conjunto, né? Conjunto de música antiga da UF, de Niterói. Aquele grupo Equale também, que era música coral antiga, grupos pequenos. Mas só para completar a história do Hermeto, que alguns artistas eles cediam assim por um preço menor para fazer, porque era universidade, a gente chorava muito, porque realmente não havia investimento, mas não tinha dinheiro à farta para estar gastando de qualquer maneira. Até porque era gratuita a entrada. E não tinha bilheteria, não tinha nada. Então você conseguia, né? Aí ele fez na época por R$ 1.500, e o empresário falou assim, não diz para ninguém. Hoje eu posso falar, porque já se passaram quase 20 anos ou mais. E R$ 1.500 na época não deixava de ser um... Era, mas os outros cobravam muito mais. 4 mil, 5 mil, 1.500 era, entendeu? Uma bagatela. Então, veio uma artista americana também, Joyce Collins, né, para fazer... Enfim, foi um período muito bom assim, que a gente tinha, né, artistas assim de renome, né, fazendo apresentações aqui. E voltando a gente falar um pouquinho da mídia, né, nossa, né, no caso mídia que a gente utilizava na Fonoteca, né, que era fita, CD, a gente pegou... Era a transição ali, né? O CD de LP não estava para CD, ainda... o CD ainda não era consolidado, estava iniciando ainda o CD lá para... E outras mídias, né? E outras mídias, como o DAT. Fita DAT, que acabou ficando só para estúdio, né? Ficou só para... O MD também foi uma outra mídia mini que a gente chegou. Né? Então a Fonoteca, né, ela participou dessa transição do analógico para o digital. Muita gente estava ali naquele efervescência, e a gente até conversava muito, né? O que nós vamos fazer, como é que vai ser o CD, realmente o CD vai gravado, vai vingar. E tinha aqueles discos também, tipo LP grandões, mas que eram tipo CD, né? Eram disque... agora eu não vou me lembrar também. Esqueci o nome mas, agora, assim, né? Era além de tudo, assim, dessa organização que Vicente está falando, e dos projetos, das coisas, a gente ainda tinha essa preocupação, né? De saber qual a melhor mídia a gente trabalhar, a gente aceitar. Na época que começou o MP3 ainda também engatinhando, o MP3 vale a pena passar para o MP3, perde qualidade, não perde qualidade. O MP3 então, dá uma quebrazinha uma leve queda, né? Mas a gente chegou à conclusão que valia a pena por conta do armazenamento ser muito melhor, lógico, com relação que você ocupava muito menos espaço, você podia estar... Né? E como foi aquilo ali para você assim também? Você achava que aquilo ali ia vingar o CD na época? Eu lembro que a gente conversava muito. Será que não vai pagar esse CD? Não não, porque assim, por exemplo, você tinha uma gravação em CD. Daqui a 50 anos, essa gravação ainda vai permanecer na mídia ali? Como era uma mídia nova, né? O vinil a gente sabe que ficou, né? Que fica, você está até tentando voltar, né? Mas como eu me sentia, eu confesso a você que eu nem lembro mais. A gente ia fazer as conferências, sempre procurando a opinião dos outros, né? Sempre, né, Vânia? Mas acabamos investindo no CD. Acabou. Porque não teve também. Não teve volta mais, não né? Não teve volta. Destacando que a gente participou ativamente dessa, né, transformação de analógico para digital. Para o digital. Dúvida. E já falando nisso, você acredita que naqueles moldes de fonoteca que a gente tinha, né, com as cadeiras, não se sustenta mais. Não se sustentaria mais, né? Porque aí a popularização da música, todo o acesso à produção musical ficou muito mais democratizado, né? Porque as pessoas têm acesso direto pela internet, né, toda essa tecnologia. Uma revolução do mundo digital, muito, né? Que então facilitou. O grande problema é que a deficiência se apresenta na parte informativa, né? A gente
O que me dá um pouco assim de pena é ver que hoje as pessoas consomem música, mas do ponto de vista da informação, se você quiser buscar, já é um outro processo e tal, já um pouco mais problemático, né? Quer dizer, fica muito consumo da música em si e pouca informação. Como a nossa intenção e formação foi muito nessa parte de dar um embasamento, né, e de não fazer da fonoteca só um mecanismo de lazer, de entretenimento, isso para nós é um pouco penoso, essa coisa. Mas haverá saídas para isso, evidentemente, né? Para um futuro aí está nas mãos aí suas e de Como Alexandre. você pensaria hoje, então, se a gente tivesse hoje, você e Dona Vânia, fossem convidados novamente para formar uma nova fonoteca, a fonoteca realmente agora do terceiro milênio para lá. Agora são vocês aí Não, que vão ser mas hipoteticamente, essa turma que tá como aí. você pensaria, assim, continuaria sempre com o mesmo propósito lá de Não, 93? eu acho que para uma casa de cultura, Gustavo, eu acho que esse tripé, eu acho que ainda é válido, porque, né, lazer, estudo e pesquisa. Eu acho que ainda é válido para uma casa de cultura, porque a gente está falando em termos, né, de um lugar universitário em que você não tem que privilegiar apenas um setor. Agora, a parte tecnológica, prática, né, o formato dessa como vai nova chegar fonoteca, até essa pessoa? aí tem que ser gente que esteja mais assim ligada a essa parte. Né? Você teria que ter pessoas, né, e vocês estão se tornando essas pessoas, que tenham um embasamento, uma sólida formação musical, mas que ao mesmo tempo esteja aberta a essas tecnologias, né, a incursão nesse universo tecnológico, para que as duas coisas se casem. Eu acho que a fonoteca moderna seria isso, um casamento de uma coisa acadêmica profunda com uma parte, nem que você tivesse que associar pessoas diferentes, né? Porque de repente, uma pessoa só hoje é tanta inovação, é tanta coisa, talvez a pessoa, né, tenha que haver parceiros, parcerias nisso, né? Ela tem um conhecimento grande. Porque o que a gente tinha naquela época, de 93 a 2002, nem sei quando eu saí, foi 12, né? 13, Quer dizer, já não era mais exatamente a mesma coisa, por várias razões. É um período de quantos anos? De 18 anos, mais ou menos, né? Mas por aí, né? De 93. 93 a 2012. Vamos colocar 2010, né? 17, 18, é por aí. Né? A gente conseguiu dar conta do negócio, mas daqui para frente a gente precisaria de pessoas habilitadas, como eu estou dizendo, nesses dois campos aí. É que hoje é uma pessoa não só, assim, já nessa nova era, né, de pessoas que estão, era, né, como os meninos aqui. Quem sabe não estarão aqui os futuros comandantes. É isso que eu ia chegar, porque claro, por que não? Vivem. Eu, assim, eu peguei a transição também. Eu sou da época da transição do analógico para o digital. Eles já são só do digital. Eles já nasceram na era digital. Né? Então, o pessoal que está aqui é um pessoal interessado, conhece história, né? Sim. Então, história da música, por exemplo, popular, para eles é fácil. Para a música erudita não é tão difícil também, não. Então, é só pegar aí uma boa informação. Então, de repente, uma nova fonoteca seria também seria muito totalmente digital, né? Digital e com esse viés também de informação, né? De mais informação, até propriamente dito, do que música, que é uma coisa mais acessível, né? Mais fácil. Na minha Liga opinião, o celular, você entra no YouTube e vai ouvir o que você quiser. Na minha opinião, a parte informativa é importante. Agora, vai depender da orientação de quem, né? Eu acho que para uma universidade, não sei se vocês concordam com isso, né? Essa parte vamos dizer assim, mais substancial, né? Tem mais substância. Bom, de minha parte aqui, eu acho que eu já explorei bastante. Não sei se o Vicente tem mais alguma
coisa que lembrem de importante para a gente ressaltar aqui, os meninos também, se quiserem fazer alguma pergunta. Eu acho que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, seria bom. Porque vocês estão no projeto aí, de repente tem alguma dúvida que a gente não tem, né? Que a gente não está no projeto, ou se atendeu aqui, a conversa atendeu. Quer falar aqui no microfone? É melhor. Uma coisa nós esquecemos de falar, que nós temos um acervo de partituras também. Vocês trouxeram o livro aqui, que eu fiz. Esse livro está meio velhinho, que é de 92, né? Você aí dá para pegar, né? Propaganda que eu estou fazendo. Só que o livro não existe mais. Esse tem digital, não tinha? Está digitalizado, justamente. Esse livro aqui, é de 92, né? Por que eu estou falando no livro? Porque o sucedâneo dele... Sucedâneo é interessante essa palavra, né? É isso mesmo, sucedâneo, né? O que vem depois, né? Às vezes está usando a palavra meio erradamente. Ele está digitalizado nesse trabalho aqui. E por que eu estou falando nisso? Porque esse trabalho aqui foi lançado pelo Orfeão de Santa Cecília em 2014, final do ano de 2014. E ele tem a ver com o livro que foi a base pela qual, ou foi o motivo pelo qual eu fui chamado para instituir a fonoteca, junto com a professora Vânia. Tem relação porque o livro está digitalizado aqui. E porque a fonoteca tem uma grande participação na feitura disso aqui. Por quê? Porque, além das doações de discos, nós recebemos muitas doações de partituras antigas de músicos de campos, inclusive. Entendeu? No caso da professora Glorinha Ramalho, são partituras, você já viu lá, são partituras de compositores variados, né? Estrangeiros, na maioria. Já nós recebemos partituras de compositores de campos. Então, foi por isso que a gente conseguiu realizar esse trabalho aqui. Porque, se não fosse a fonoteca, e a gente aqui, de uma certa forma, a comunidade sabendo que o trabalho era sério, que a gente procurava fazer uma coisa, né, de acordo com as formalidades, então as pessoas começaram a doar partituras também, principalmente um grande compositor de campos, que foi o Juca Chagas, o maestro José Francisco de Matos Chagas. Então, essa obra aqui, no preâmbulo, a gente explica, deve muito à fonoteca. E nós estamos com esse acervo aí de partituras, não só de discos, mas também de partituras. Que talvez seja uma outra equipe, um outro trabalho. Você também, né? Eu esqueci teu nome agora. Igor. Igor que está fazendo também. Entendeu? Então, o livro que tem as informações sobre a música de campos está digitalizado aqui, é só colocar no computador, está no como é que chama aquele programa? PDF. Esse trabalho foi direcionado a escolas, né, escolas de música, distribuído gratuitamente também. Não, se algum de vocês tiver interesse e não tiver ainda, a gente com muito prazer passa a mão de vocês, tá? Muito importante. Romualdo já se candidatou ali. Podemos finalizar então, agradecendo a Vicente, né? Eu que agradeço essa entrevista. Agradeço. E agradeço a todo o pessoal aí também pela oportunidade. Agradeço a vocês aí pelo interesse, que os trabalhos surjam aí em abundância. Essa turma.